Sabe, vou encerrar com essa citação aqui. Paulo fala sobre... Você lembra daquela questão que o homem... Havia um escravo e ele fugiu, e aí ele escreveu para o seu mestre. E ele escreveu bem uma carta muito bonita. Ele disse assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele tenha se separado de ti por algum tempo, para o que retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. E se, assim pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia minhas entranhas no Senhor. O profeta disse assim, olha, Paulo disse, o companheirismo de seu sofrimento, que foi aquele verso que nós lemos. Aí ele diz assim, suportando perseguições com ele. É isso que significa. Por que o diabo te ataca? Porque a palavra está em você. Mas não reclame por causa disso, irmãos. Não reclame por causa disso. Muitos de nós aqui, eu sei, irmãos, muitos de nós aqui poderiam ter uma vida bem melhor do que a que nós temos. Mas o Evangelho mudou o seu curso da sua vida. Você podia ter uma carreira, você podia ter um emprego melhor, você podia viver numa cidade melhor do que essa, você podia viver as delícias da vida. Quantos jovens aqui, bem aparentes, jovens, moças, rapazes, que poderiam viver o mundo. Poderiam viver o mundo, mas decidiram pegar a mirra. Decidiram pegar essa unção e falar, Senhor, eu vou padecer, eu vou sofrer contigo. Eu vou sofrer contigo. Mas, Senhor, lembre de mim quando eu chegar lá. Eu quero carregar esse vitupério, eu quero carregar essa reprovação na minha vida. Eu quero. Eu não quero, irmão, eu não quero... qual é a palavra que nós usamos? Não é roubar, mas nós não queremos trapacear para chegar lá. Não. Jesus não aceitava nada, irmão. Eu creio que o irmão Brana disse que na cruz do Calvário, quando ele estava pendurado na cruz, ele poderia fazer, se ele deixasse o seu corpo se pender, ele morreria mais rapidamente. Mas ele não fez isso, porque ele queria ter certeza de que ele estava pagando o preço por cada um de nossos pecados. Ele não trapaceou, não. Ele não teve uma morte rápida. Jesus não teve uma morte rápida. Ele poderia trapacear e ter uma morte rápida. Ele não quis. Assim devemos ser nós. Nós poderíamos ter uma vida mais confortável, mas nós não queremos. Não, Satanás, eu não quero. O irmão Brana, ele não quis andar de Cadillac. Deram para ele um Cadillac. Ele não queria, porque ele disse, eu vou andar nesse conforto aqui, é confortável demais. Eu não consigo ver Paulo num Cadillac. Eu não consigo ver Jesus num Cadillac. Eu quero me identificar com eles. Eu quero andar com esse tipo de gente. Eu quero ter esse tipo de vida. E você acha que eles não... A Bíblia diz que... O profeta diz que Jesus teve dor de cabeça. Jesus sofreu, Jesus padeceu. É um homem de dores. A Bíblia diz que ele é um homem experimentado nos trabalhos, um homem de dores. E ele fala que ele foi um homem. Você sabe, Paulo foi um homem que havia sofrido com Cristo. E quando aquele escravo lá havia fugido, como eu gosto disso. Paulo havia sofrido tanta perseguição, tantas coisas por Cristo, a tal ponto que quando aquele escravo fugitivo havia escapado, Paulo escreveu para o mestre dele, depois que o escravo havia se convertido. Escreveu para ele. E disse, não trate ele mais como escravo, mas trate como irmão. Se ele te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Quando eu for, eu te pagarei. Está vendo? Ele havia estado em tanto companheirismo com Cristo em seu sofrimento, a tal ponto que ele sabia o que era ser um rejeitado. Paulo teve companheirismo com Cristo através da deidade, irmão. Teve. Quantas vezes? Na glória de Cristo, não é? Ressuscitando mortos. Mas ele também teve companheirismo com Cristo em seu sofrimento, nas suas aflições.
Ele sabia o que era ter companheirismo em seu sofrimento. Então ele sabia como simpatizar com os demais. É por essa razão que Cristo se tornou humano, para que ele pudesse conhecer as dores da doença, para que ele pudesse conhecer as angústias das frustrações, para que ele, conosco, pudéssemos ter companheirismo juntamente, pois ele tem sido participante da vida como nós temos, das frustrações e angústias e doenças, pois ele carregou nossas doenças e nossas aflições em seu próprio corpo. Companheirismo. Ele teve companheirismo conosco. As nossas doenças, ele falou, eu quero ter companheirismo quando você está doente. Olha que coisa, irmão. Deus, em sua mente, ele diz, eu quero ter companheirismo com meu filho e carregar a doença dele, não a parte boa dele, mas a parte ruim dele, quando ele está doente, quando ele está necessitado, quando ele é um pecador. Essa parte ele carregou por nós. Ele carregou por nós. Agora nós, e é aqui que eu quero chegar, nós devemos carregar as aflições uns dos outros, compadecendo-nos uns dos outros, sabendo o que aquilo é, não é verdade? Eu lembro da experiência do irmão Brana, na mensagem Vinde e Arrazoemos, ele fala sobre quando seu filho, o médico deu aquela medicamento, e ele era alérgico, e o médico não sabia, e seu filho estava morrendo. E ele foi rapidamente, porque o anjo de Deus lhe havia avisado, e veja, o seu filho merecia aquilo ali. Era o caminho do transgressor, ele havia se rebelado. Mas veja, a sabedoria de Deus. Quando o profeta chegou lá, o profeta disse começou a orar, ele disse, Senhor, eu já perdi minha esposa e minha filha. Senhor, meu menino, esse menino aqui, esse meu filho aqui, ele me ajudou tanto nas campanhas, não é? Ele me ajudou tanto nas campanhas, ele distribuía cartões de oração. Quando eu não tinha ninguém, quando eu estava sem esposa, sem filho, ele era o único companheiro que eu tinha. Ele falou, Senhor, não tira ele de mim, deixa ele comigo. Faça isso por mim, Senhor. Assim deveríamos fazer nós por aqueles que estão passando por dificuldades no nosso meio. Pessoas que têm se parado por este evangelho. Pessoas que têm se parado, têm caminhado conosco nas horas das nossas dificuldades, como ministério, não é verdade? Nós que temos passado por tantas dificuldades e pessoas têm nos suportado, têm nos aguentado, chegou a hora de nós também passarmos juntos as aflições dos demais. Tantas pessoas aqui no nosso meio que estão passando pela era de Esmirna, a era do sofrimento, a era do padecimento, não é verdade? A família do irmão Lorival, o filho do irmão Lorival, não é verdade? Mas nós estamos aqui, nós estamos juntos. Nós estamos juntos e nós vamos continuar juntos. A minha tia Maria está ali com dificuldade, mas não tem problema. Deus vai entrar em cena. Não há o que temer. Glória a Deus. Chegou a hora de Deus fazer algo por vocês. Não é verdade? Chegou a hora. Nós passamos junto as dificuldades, mas Deus também entra em cena para nos levar a um caminho mais alto. Então, tudo isso, irmãos, todo esse adubo, toda essa coisa que Deus tem trazido no nosso meio, você pode ter certeza, irmãos, que depois desse trabalho, Deus vai glorificar o seu povo de uma maneira extraordinária.